extraído aqui do site Sabedoria Universal WordPress. Vamos lá, eu vou lendo, né? Eu leio a lenda e depois, obviamente, que eu vou fazer meus comentários, é óbvio. Vamos lá. Isso que eu vou contar aqui agora, eu já falei em alguns vídeos, né? E ele está aqui neste Lendas e Contos, ou Contos e Lendas. Como mudar o mundo? Era uma vez um cientista que vivia preocupado com os problemas do mundo e decidido a encontrar meios de melhorá-los. Passava dias e dias no seu laboratório à procura de respostas. Um dia, o seu filho de 7 anos invadiu seu santuário querendo ajudar o pai. Claro que o cientista não queria ser interrompido e, por isso, tentou que o filho fosse brincar em vez de ficar ali atrapalhando-o. Mas como o menino era persistente, o pai teve de arranjar uma maneira de entretê-lo no laboratório. Foi então que reparou num mapa do mundo que estava na página de uma revista. Lembrou-se de cortar o mapa em vários pedaços e depois apresentou o desafio ao filho. Filho, você vai me ajudar a consertar o mundo. Aqui está o mundo todo partido e você vai arrumá-lo para que ele fique bem outra vez. Quando você terminar, me chame, ok? O cientista estava convencido que a criança levaria dias para resolver o quebra-cabeças que ele tinha construído. Mas, surpreendentemente, poucas horas depois, o filho já chamava por ele. Pai, já fiz tudo, consegui consertar o mundo. O pai não queria acreditar, achava que era impossível um miúdo daquela idade ter conseguido montar o quebra-cabeças de uma imagem que ele nunca tinha visto antes. Por isso, apenas levantou os olhos dos seus cálculos para ver o trabalho do filho que, pensava ele, não era mais do que um disparate digno de uma criança daquela idade. Porém, quando viu o mapa completamente montado, sem nenhum erro, perguntou ao filho como é que ele tinha conseguido sem nunca ter visto um mapa do mundo anteriormente. Pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro lado da página havia a figura de um homem. Quando você me deu o mundo para eu consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que me lembrei do homem. Virei os pedaços do papel ao contrário e comecei a consertar o homem, que eu sabia como era. Quando consegui consertar o homem, virei a folha e vi que tinha consertado o mundo. Eu adoro esta lenda. Ela é tão significativa. E é verdade, né? O que se conserta dentro, se conserta fora. Esse mundo está sendo transformado pela transformação individual das pessoas. Na verdade, esse texto, ele te remete a muitas reflexões, né? A própria inteligência das crianças, né? Isso aqui é algo hoje completamente possível. A perspicácia dessas crianças e esse senso de observação, que a gente acha que eles não estão prestando atenção, e eles já estão anos-luz na nossa frente, né? E o quanto, às vezes, a gente subestima, né, a inteligência de crianças e mesmo de pessoas que a gente tem na conta por serem pessoas não dotadas de conhecimento, achando que elas não são inteligentes. Jesus que dizia, né? Como é que ele dizia mesmo? Ah, meu Deus do céu. Será que eu vou ter que parar aqui? Vou. Só um segundinho, gente. Achei aqui, mas não tem nada a ver com o que eu ia falar. Ai, que mancada, meu Deus do céu. Jesus disse, né, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu achei que tinha alguma coisa a ver com conhecimento. Desculpa aí, minha gente, vocês estão acostumados, né? Então, às vezes a gente subestima a inteligência, né? E eu já vi muita gente quebrar a cara por isso. Eu tenho certeza que eu ainda vou ver um bocado. Porque o que conta mesmo, gente... Conhecimento é importante, vocês sabem disso. Mas o que a gente precisa desenvolver é a sabedoria. Que é o conhecimento colocado em prática, mas para mim é bem mais do que isso. Inclusive, sabedoria para fazer essa reconstrução, na verdade, né? O reconstruir-se.
Porque nós estamos passando por um processo onde nós precisamos desconstruir dentro de nós um mundo que nos fizeram acreditar que era verdade. Tivemos que desconstruir este mundo para acessar a verdade, a nossa verdade. E aí reestruturar a nossa vida em cima dessa verdade. E é só se reconstruindo que a gente consegue também ajustar ou colaborar com o que está lá fora. Vamos lá. Mais uma lendazinha aqui. História de uma gota de chuva. Uma gota de chuva caiu de uma nuvem de primavera. E vendo a grande extensão do mar, sentiu vergonha. Onde está o mar e onde eu estou? Refletiu ela. Comparada com ele, na verdade, eu nem existo. Enquanto se julgava assim, com desdém, uma ostra a tomou em seu regaço e o destino lhe deu forma em sua trajetória, de maneira que uma gota de chuva se converteu finalmente em uma famosa pérola real. Foi exaltada porque foi humilde, chamando-o à porta da extinção, tornou-se existente. Há que se entender também humildade, porque trataram de distorcer esse termo, achando que para você ser humilde você tem que se humilhar, e não é bem assim que a banda toca, não. Humildade é outra coisa. Essa coisa da gente se diminuir, porque para mim foi isso que a Pérola fez, ela não foi humilde, ela se depreciou. Esta é a minha análise. O que sou eu perto do mar? O mar é composto por gotas. Uma caminhada, uma corrida é composta por passos. Um prédio, uma casa é composto por, entre outros materiais, tijolos. A humanidade é composta por nós, o universo também. Então, essa coisa da gente se depreciar, a gente precisa parar com essa palhaçada, gente. O nome disso é palhaçada. Porque a gente acreditou nessa palhaçada. E tem gente que já acessou informações suficientes para se trabalhar, mas continua alimentando a autodepreciação. Você vê que a ostrinha foi lá, abocanhou e pelo processo natural, essa gotinha d'água se tornou uma pérola. Nós somos pérolas, joias preciosas. Estamos passando por uma lapidação ferrenha, mas necessária, até para a gente entender que nós somos realmente joias. E a gente só alcança esse valor quando a gente para de se sentir uma porcaria. Quando a gente para de se contaminar com o lixo do mundo. Com os pés no chão, sem se sentir melhor do que ninguém. Aí sim é humildade. Eu sou o que eu sou e está tudo bem. Eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém. Apenas melhor do que eu sou. Ou eu fui, na verdade. Se a gente não faz esse movimento de autovalorização, não espere que o mundo faça. Isso não é papel do mundo. Isso é o papel individual. Desconstruir as crenças, a autossabotagem, a autocondenação, né? Porque eu vejo casos de pessoas que chegam, né, para atendimento, você percebe nitidamente uma autopunição num nível muito exacerbado. E ela nem sabe por que ela está se punindo. Mas as atitudes dela mostram claramente que existe uma questão de punição ali. Porque nós fomos condicionados a isso também. A gente não merece nada de bom. Só merece castigo, né? Só merece passar perrengue. E no final da vida ainda merece arder nos quintos dos infernos. Olha que coisa mais horrorosa. Não é verdade? Auto-amor, auto-perdão, auto-valorização, auto-apreciação. Como isso é importante, minha gente. Mas vamos lá, próxima lenda.
Concentração. Após ganhar vários torneios de arco e flecha, o jovem e arrogante campeão resolveu desafiar um mestre zen que era renomado pela sua capacidade como arqueiro. O jovem demonstrou grande proficiência técnica quando ele acertou em um distante alvo na mosca na primeira flecha lançada, e ainda foi capaz de dividi-la em dois com seu segundo tiro. Sim, ele exclamou para o velho arqueiro, veja se pode fazer isso. Imperturbável, o mestre não preparou seu arco, mas em vez disso, fez sinal para o jovem arqueiro segui-lo para a montanha acima. Curioso sobre o que o velho estava tramando, o campeão seguiu-o para o alto até que eles alcançaram um profundo abismo, atravessado por uma frágil e pouco firme tábua de madeira. Calmamente caminhando sobre a insegura e certamente perigosa ponte, o velho mestre tomou uma larga árvore longínqua como alvo, esticou seu arco e acertou um claro e direto tiro. Agora é a sua vez, ele disse enquanto voltava suavemente para solo seguro. Olhando com terror para dentro do abismo negro e aparentemente sem fim, o jovem não pôde forçar a si mesmo caminhar pela prancha, muito menos acertar um alvo de lá. O mestre então lhe disse, você tem muita perícia com seu arco, mas você tem pouco equilíbrio com a mente, que deve nos deixar relaxados para mirar o alvo. Ave Maria! E sabe o que me veio aqui também desse texto? Às vezes a gente propõe desafios para os outros na nossa zona de conforto, né? Mas a gente não aceita o desafio na zona de conforto do outro. Eu acho que certos desafios são inúteis, inclusive. Esse negócio de ficar desafiando os outros, né? Na época medieval, era aqueles duelos do capiroto que só saía coisa ruim, né? Tem gente que carrega aí, acho que, marcas disso, né? Até hoje. Então, assim, perícia, como ele disse aqui, não é tudo. Qual é, acho que a grande busca do ser humano? É o equilíbrio, com certeza. Quando você busca, por exemplo, um tratamento terapêutico, você está em busca de quê? Equilíbrio. Cura, para mim, é equilíbrio. É você estar num ponto, né? Estar em harmonia, onde você se equilibra, entende a dualidade, lida com ela. Nenhum dos lados te afeta, porque você é uma pessoa equilibrada. Agora veja que foi só levar o mocinho lá pro alto do abismo, numa pontinha que deve ser igual aquelas pontes que a gente vê, né? Com a corda aqui, outra colar e meia dúzia de pauzinhos, ó. Que o homem se... Deus me livre, eu também não iria, não. Mas o quanto a gente realmente precisa trabalhar no nosso equilíbrio, minha gente. Com toda certeza. Um momento, por favor. Torne-se oceano. Disse que, mesmo antes de um rio cair no oceano, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada. Os cumes, as montanhas, o longo caminho sinuoso através das florestas, através dos povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. Você pode apenas ir em frente. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. Somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece. Porque apenas o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas tornar-se o oceano. Por um lado é desaparecimento, por outro é renascimento. Quantas vezes a gente fica estagnado na vida
com medo de seguir em frente, sabendo que não pode mais voltar. E emperra todo o fluxo da vida. E muitas vezes aquilo que a gente mais teme é o melhor para a gente. Não é uma questão de se perder, né, no oceano. Você se torna o oceano. É preciso largar o velho para que venha o novo. É preciso soltar o passado para que venha um futuro que você constrói hoje. A lição é simples, mas é preciso muito treino, porque é isso aqui, ó, que acaba boicotando. Ah, meu Deus do céu! Um momento. Um momento. Sons inaudíveis. Um rei mandou seu filho estudar no templo de um grande mestre, com o objetivo de prepará-lo para ser uma grande pessoa. Quando o príncipe chegou ao templo, o mestre o mandou sozinho para uma floresta. Ele deveria voltar um ano depois com a tarefa de descrever os sons da floresta. Quando o príncipe retornou ao templo após um ano, o mestre lhe pediu para descrever todos os sons que conseguira ouvir. Então, disse o príncipe: mestre, pude ouvir o canto dos pássaros, o barulho das folhas, o alvoroço dos beija-flores, a brisa batendo na grama, o zumbido das abelhas, o barulho do vento cortando os céus. E ao terminar o seu relato, o mestre pediu que o príncipe retornasse à floresta para ouvir tudo o mais que fosse possível. Apesar de intrigado, o príncipe obedeceu à ordem do mestre pensando: não entendo, eu já distingui todos os sons da floresta. Por dias e noites, ficou sozinho, ouvindo, mas não conseguiu distinguir nada de novo além daquilo que havia dito ao mestre. Porém, certa manhã começou a distinguir sons vagos, diferentes de tudo o que ouvira antes, e quanto mais prestava atenção, mais claros os sons se tornavam. Uma sensação de encantamento tomou conta do rapaz. Pensou: esses devem ser os sons que o mestre queria que eu ouvisse. E sem pressa, ficou ali ouvindo e ouvindo pacientemente. Queria ter certeza de que estava no caminho certo. Quando retornou ao templo, o mestre lhe perguntou o que mais conseguira ouvir. Paciente e respeitosamente, o príncipe disse: mestre, quando prestei atenção, pude ouvir o inaudível som das flores se abrindo, o som do sol nascendo e aquecendo a terra, e da grama bebendo o orvalho da noite. O mestre, sorrindo, acenou com a cabeça em sinal de aprovação e disse: ouvir o inaudível é ter a calma necessária para se tornar uma grande pessoa. Apenas quando se aprende a ouvir o coração das pessoas, seus sentimentos mudos, seus medos não confessados e suas queixas silenciosas, uma pessoa pode inspirar confiança ao seu redor, entender o que está errado e atender às reais necessidades de cada um. O grande desafio, né? Silenciar. Para acessar esses sons inaudíveis, às vezes a gente não acessa nem os nossos, que dirá o dos outros. Primeiro desafio, né? Põe o mundo no mudo para ouvir seu coração. E ouvir, né, esse som inaudível da sua alma, muitas vezes, ouvir seu coração, ouvir seus medos, suas queixas, ouvir aquilo que você precisa trabalhar. E quando você trabalha em você, inevitavelmente, você está trabalhando e se capacitando também para ouvir
o dos demais. A arte do silêncio. Certa vez, um homem tanto falou que seu vizinho era ladrão que o vizinho acabou sendo preso. Algum tempo depois descobriram que ele era inocente. O rapaz foi solto e após muito sofrimento e humilhação processou o vizinho. No tribunal, o vizinho disse ao juiz: comentários não causam tanto mal. E o juiz respondeu: escreva os comentários que você fez sobre ele num papel. Depois pique o papel e jogue os pedaços pelo caminho de casa. Amanhã volte para ouvir a sentença. O vizinho obedeceu e voltou no dia seguinte, quando o juiz disse: antes da sentença terá que catar os pedaços de papel que espalhou antes. O homem respondeu: não posso fazer isso, meritíssimo. O vento deve tê-los espalhado por tudo quanto é lugar, já não sei onde estão. O juiz então respondeu: da mesma maneira, um simples comentário que pode destruir a honra de um homem espalha-se a ponto de não podermos mais consertar o mal causado. Em tempos de redes sociais, onde todo mundo se acha especialista em tudo, né? E saem por aí batendo martelo, né? Com vereditos baseados nos seus achismos, então nem se fala. Aconteceu um caso na cidade de São Paulo, há muitos anos atrás, emblemático, numa escola onde acho que 2 crianças disseram que tinham sido abusadas. Eu sei que destruíram a escola, claro que esse caso repercutiu, a mídia fez questão de mostrar, é óbvio. Esse caso repercutiu, o grande problema é que era mentira. Só que quando a mentira foi comprovada, já tinham destruído a vida dos donos da escola. Aliás, eu nem sei no que deu isso. Isso é um veneno dos mais perigosos e, lamentavelmente, dos mais potentes, porque muita gente dá crédito a esse tipo de coisa, né? Não procura ler, observar, realmente pesquisar para verificar se é real. Então tomem cuidado, inclusive, com as coisas que vocês compartilham, de fulano disse isso, disse aquilo. Gente, internet hoje é terra de ninguém. De ninguém. Esse daqui eu já li. De passagem, eu gosto dessa lenda aqui também. Um viajante chegou a uma humilde cabana onde se dirigiu pedindo água e pousada. Quando chegou, foi recebido por um monge que lhe ofereceu acolhimento. Ao reparar na simplicidade da casa e sobretudo na ausência de mobília, curioso, ele indagou: onde estão os teus móveis? O monge lhe perguntou: e os teus, onde estão? O andarilho respondeu: estou aqui só de passagem. E o monge: eu também. Estamos todos de passagem, né, minha gente? Eu vejo tanta gente apegada a tanta coisa, deixa de viver por apego, inclusive. Aí a vida passa ou vai parar na cama de hospital. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não falei? A gente tem nas mãos uma preciosidade que é o presente. Para viver, nós estamos aqui para viver, não é para ser escravo de nada, não. E mesmo diante das dificuldades é possível viver uma vida plena, é só querer. Oh, Deus do céu. Esse eu já li também. Um momento. Esse aqui é bem conhecido também. Construa com sabedoria. Aqui tem meu Deus do céu, uma referência. Valtair Freitas. Um velho carpinteiro estava pronto para se aposentar. Ele informou ao chefe seu desejo de sair da indústria de construção e passar mais tempo com sua família. Ele ainda disse que sentiria falta do salário, mas realmente queria se aposentar. A empresa não seria muito afetada pela saída do carpinteiro, mas o chefe estava triste em ver um bom funcionário partindo e pediu ao carpinteiro para trabalhar em mais um projeto como um favor.
O carpinteiro concordou, mas era fácil ver que ele não estava entusiasmado com a ideia. Ele prosseguiu fazendo um trabalho de segunda qualidade usando materiais inadequados. Foi uma maneira negativa dele terminar sua carreira. Quando o carpinteiro acabou, o chefe veio fazer a inspeção da casa. E depois ele deu a chave da casa para o carpinteiro e disse: "Essa é a sua casa, ela é o meu presente para você." O carpinteiro ficou muito surpreso. Que pena. Se ele soubesse que ele estava construindo sua própria casa, ele teria feito tudo diferente. O mesmo acontece conosco. Nós construímos nossa vida, um dia de cada vez e muitas vezes fazendo menos que o melhor possível na construção. Depois, com surpresa, nós descobrimos que nós precisamos viver na casa que nós construímos. Se nós pudéssemos fazer tudo de novo, faríamos diferente, mas não podemos voltar atrás. Você é o carpinteiro. Todo dia você martela pregos, ajusta tábuas e constrói paredes. Alguém disse que a vida é um projeto que você mesmo constrói. As atitudes e escolhas de hoje estão construindo a casa que você vai morar amanhã. Construa com sabedoria. Isso aqui para mim se resume em uma frase: faça o seu melhor. Vai cozinhar um feijão? Faça o seu melhor, faça o seu melhor feijão. Vai lavar sua louça? Lave da melhor forma. Vai conversar com alguém? Que seja a sua melhor conversa. Vai fazer algo por você? Faça da melhor forma. Né? O quanto às vezes a gente vai, por uma série de motivos, muitas vezes até cansaço, desânimo, a gente sabe disso. Mas se é para fazer, faça o seu melhor. Viver como as flores. Era uma vez um jovem que caminhava ao lado de seu mestre. Ele perguntou: "Mestre, como faço para não me aborrecer? Algumas pessoas falam demais, outras são ignorantes, algumas são indiferentes, outras mentirosas. Sofro com as que caluniam." "Viva como as flores", advertiu o mestre. "Como é viver com as flores?" perguntou o discípulo. "Repare nestas flores", continuou o mestre, apontando lírios que cresciam no jardim. "Elas nascem no esterco, entretanto são puras e perfumadas. Extraem do adubo mal cheiroso tudo o que lhes é útil e saudável, mas não permitem que o azedume da terra manche o frescor de suas pétalas. Não é sábio permitir que os vícios dos outros nos importunem. Os defeitos deles são deles e não seus. Se não são seus, não há razão para aborrecimento. Exercite, pois, a virtude de rejeitar todo o mal que vem de fora. Não se deixe contaminar por tudo aquilo que o rodeia. Assim, você estará vivendo como as flores." Olha que texto fabuloso para o momento que vivemos. A gente precisa realmente viver como flores. Mesmo que a gente esteja num pântano, o pântano está sendo drenado. Escolher não se contaminar é tarefa de cada um. Até porque se contaminar é muito fácil. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Eu já li isso aqui, mas eu vou ler de novo, tá? Porque eu adoro essa lenda aqui. Lenda Cherokee do rito de passagem da juventude. Até porque, da outra vez que eu li, acho que tem um vídeo que fala, ou não. Não sei também. Faz diferença, eu vou ler mesmo. O pai leva o filho para a floresta durante o final da tarde. Venda-lhe os olhos e deixa-o sozinho. O filho se senta sozinho no topo de uma montanha por toda a noite e não pode remover a venda até os raios do sol brilharem no dia seguinte. Ele não pode gritar por socorro para ninguém. Se ele passar a noite toda lá, será considerado um homem. Ele não pode contar a experiência aos outros meninos, porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo, enfrentando o medo do desconhecido. O menino está naturalmente amedrontado. Ele pode ouvir toda espécie de barulho. Os animais selvagens podem naturalmente estar ao redor dele. Talvez alguns humanos possam feri-lo. Os insetos e cobras podem picá-lo. Ele pode estar com frio, fome, sede. O vento sopra a grama e a terra sacode os tocos,
mas ele se senta estoicamente, nunca removendo a venda. Segundo os Cherokees, este é o único modo dele se tornar um homem. Finalmente, após a noite horrível, o sol aparece e a venda é removida. Ele então descobre seu pai sentado na montanha perto dele. Ele estava a noite inteira protegendo seu filho dos perigos. Ou seja, apesar das noites escuras das almas, ninguém está sozinho. Nós podemos estar rodeados de perigos, de armadilhas, de energias dissonantes, mas nós somos filhos da fonte maior. E não há uma só criatura que não esteja sob o amparo da fonte, do seu eu superior, daquilo que você acredita. O nome não faz diferença. Você vê que o menino, isso aqui é uma lição em que sentido? Confie no plano. Porque o menino está lá sozinho, ele não sabe que o pai está do lado dele. E ele fica lá a noite todinha, com medo. Talvez até aterrorizado, mas ele fica. Porque ele sabe que aquilo é um rito de passagem. Nós estamos num rito de passagem. Nós estamos passando de uma terceira para a quinta. E vocês acham mesmo que não tem um pai sentado do nosso lado? É lógico que eu não estou falando de um pai, um homem, né? Nós temos muito amparo espiritual de seres maravilhosos. Mas é preciso confiar. O círculo da tolerância. Nossa, já tem isso de tempo de vídeo, meia hora? Meu Deus, como eu falei. Um famoso senhor com poder de decisão gritou com o diretor da sua empresa porque estava com ódio naquele momento. O diretor, chegando em casa, gritou com sua esposa, acusando-a de que estava gastando demais porque havia um bom e farto almoço à mesa. Sua esposa gritou com a empregada que quebrou um prato. A empregada chutou o cachorrinho no qual tropeçara. O cachorrinho saiu correndo e mordeu uma senhora que ia passando pela rua porque estava atrapalhando sua saída pelo portão. Esta senhora foi à farmácia para tomar vacina e fazer um curativo e gritou com o farmacêutico porque a vacina doeu ao ser-lhe aplicada. O farmacêutico, chegando a casa, gritou com sua mãe porque o jantar não estava do seu agrado. Sua mãe, tolerante, um manancial de amor e perdão, afagou-lhe seus cabelos e beijou-o na testa, dizendo-lhe: filho querido, prometo-lhe que amanhã farei seus doces favoritos. Você trabalha muito, está cansado e precisa de uma boa noite de sono. Vou trocar os lençóis da sua cama por outros bem limpinhos e cheirosos para que você descanse bem. Amanhã você sentir-se-á melhor. E abençoou-o, retirando-se e deixando-o sozinho com seus pensamentos. Naquele momento, rompeu o círculo do ódio porque esbarrou com a tolerância, a doçura, o perdão e o amor. Isso aqui que foi falado, né, do homem que brigou com o fulano, que a esposa, a funcionária, o cachorro e não sei mais quem, blá, 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 blá. O oposto também funciona, viu, gente? E é disso que eu vou falar, que eu gosto de falar de coisa boa. Claro que aqui a coisa boa foi justamente a mãe que, ó, tesourou essa palhaçada desse círculo de ódio, né? E estancou, porque ela também poderia ter seguido o processo. Vocês já devem ter visto centenas de vídeos por aí. Tem um que é uma graça, que é um menininho que escreve, acho que escreve o quanto a pessoa é maravilhosa e entrega um bilhetinho e pede para repassar. E muitas daquelas pessoas que recebem aquele bilhete, você vê nitidamente a emoção que elas sentem ao ler aquela mensagem, ou seja, o quanto elas estavam precisando de uma palavra de gentileza. Não foi nada demais, é um bilhete falando alguma coisa lá. Diz que tem um café, eu não sei se é em Nova York, eu já li isso, eu leio as coisas, mas eu não guardo muitos detalhes, em que você paga um determinado valor e você deixa pago para uma outra pessoa, né? Aí a pessoa vem também paga, isso vai. E teve uma pessoa até que deixou um comentário aqui, que agora
eu não vou lembrar quem foi, que ela faz isso no pedágio. Me desculpa, meu amor. Depois, o seu comentário está guardado para o Titia Comenta. Que ela fala isso. Quando ela passa num pedágio, ela sempre deixa pago o carro anterior. E ela fala, porque eu não sei, às vezes a pessoa está precisando, a gente não sabe. Esses círculos de gentileza, eles precisam ser abastecidos. E muitas vezes começa aqui, ó, na tolerância, na doçura, no perdão, no amor, na generosidade, na solidariedade, na empatia. A gente sempre pode fazer alguma coisa. Sempre. Eu lembro que uma vez, eu não lembro se foi na Consolação, eu parei no farol. Isso tem muitos anos. E eu sempre dirijo, né, com o vidro fechado. E eu tinha só uma brechinha. Aí encostou uma menininha, um menininho. Ai, tia, me dá um dinheiro aí. Olha, dinheiro eu não tenho não. Mas eu tenho bala, você quer? Porque eu sempre comprava essas balas que vendem muito em São Paulo e largava no carro justamente, né? Pra dar. Você precisa de ver o brilho dos olhos da criança quando eu dei a bala pra ela. Isso foi melhor do que o dinheiro. Claro que hoje... A gente sabe o que é o açúcar. Eu não vou entrar no mérito do doce aqui, mas eu tô falando da ação. Por isso que eu falo, é uma coisa simples. Tem esse caso meu nome? Que eu falei agora, do pedágio. Uma vez eu vi um vídeo de uma moça que ela ganhou um livro de um irmão e que falava da gratidão e da gentileza, uma coisa assim. Ou era gratidão, ou era gentileza. Ah, anda ali, né? E o que ela fez? Ela começou a praticar. Ela fez exatamente isso. Ela passou num pedágio, pagou para o carro de trás. Só que ela encostou. O carro de trás passou e foi conversar com ela. Aí eles trocaram contato, tudo mais. E um dia ele entrou em contato com ela, porque ele precisou, né, na rotina dele, ele fez o que ela tinha feito para ele. Ele pagou para o carro de trás. E fez a mesma coisa, encostou. O carro de trás passou e encostou também. Olha que incrível. Adoro essas coisas. O carro de trás era uma Kombi de um casal que vinha do Nordeste. Esse casal deixou os filhos, eu não lembro se com a mãe dela ou com a mãe dele, para vir para São Paulo em busca de trabalho. Ele já não tinha dinheiro nem para passar no pedágio. Detalhe, o cara que pagou era dono ou era diretor, tinha uma empresa de construção. Trabalhava com obras, eu não vou lembrar direito agora. Além de pagar, ele ainda deu emprego para o rapaz. Então veja, um livro que um rapaz deu para a irmã num pedágio pagou para um cara, o cara num outro pedágio pagou para o rapaz. Por isso que eu falo, é esse tipo de contaminação que a gente precisa fazer no mundo. De coisas boas, porque a gente nunca sabe as transformações que a gente pode, né, levar para a vida das pessoas. Coisa mais linda da titia. Gente, eu acho que é isso. Já tem quase 40 minutos. Deixa, né? Tem uns aqui que são muito longos. Chega, né? Você já falou muito, tá bom, minha criançada bonita? Titia volta com outro conteúdo amanhã. E qualquer hora dessas eu volto com mais, né, algumas lendas. Lembrando que eu vou deixar o link, né, de onde eu estou extraindo essas lendas justamente aqui na descrição. Acendeu. Tá bom, minha gente? Gratidão. Fiquem com Deus. Um beijo para cada um de vocês. Até mais.